O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que é o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuis a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro vier em seu próprio nome, a estes vós recebereis. Como podereis acreditar, vós, que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas, se não acreditais nos seus escritos, não acreditareis então em minhas palavras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, caríssimos irmãos e irmãs, é sempre muito bom poder estarmos reunidos diariamente ao redor da palavra, né? É sempre bom e eu acho que nunca é demais a gente sempre está lembrando a força que essa palavra tem, né? Para poder nos sustentar nesta caminhada. Caminhada esta que dia a dia precisamos ser moldados, né? Melhorados. Dia a dia precisamos ser conduzidos ao coração de Cristo para que lá na frente nós possamos falar, né? Dizer como São Paulo disse, né? São Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então hoje nós estamos vendo, né, ouvindo a leitura do livro do Êxodo, aonde nós percebemos a gravidade, né, do problema em torno da aliança feita com Deus, né? O povo fez uma aliança com Deus. E aí a gente precisa observar sobre essa circunstância, né? Porque não é o fato da idolatria que o povo cometeu que machucou o coração de Deus, né? Não é o fato da idolatria. A idolatria é a consequência do rompimento de um compromisso feito com Deus, né? Então, o ato da idolatria em si já é realmente externizando, né? Concretizando algo que já havia sido alimentado interiormente.
né? Deus fez uma aliança com o povo aceitou essa aliança e no decorrer do caminho, esse povo foi rompendo gradativamente com essa aliança. Então é muito interessante a gente perceber que o rompimento da aliança feita, né, do povo com Deus, esse rompimento, ele não foi um rompimento do dia para a noite, ele não foi um rompimento imediato, é algo que veio sendo alimentado, né? Veio sendo alimentado, né? Como que isso foi sendo alimentado? Se nós pegarmos a história, né, da saída do povo do Egito para a terra prometida, você vai perceber que esse alimento do rompimento da aliança feita com Deus foi feito por meio da murmuração, né? A murmuração. Gente, que gravidade terrível é a murmuração, né? A murmuração que vai desvinculando o nosso coração do coração de Deus, né? Porque a murmuração, ela está ligada, né, de fato, a uma insatisfação. A insatisfação é que gera a murmuração. E aí, quanto mais nós murmuramos, mais o nosso coração se desvincula de Deus. E o povo veio numa caminhada no deserto durante 40 anos, murmurando, né? É como se Deus não fosse capaz de sustentá-los nesta caminhada. É como se Deus tivesse enganado eles. Não sei se vocês lembram uma parte do texto aonde o povo fala assim com Moisés, né? Ah, você nos tirou lá do Egito e nos enganou, nos trouxe aqui para passar fome. É murmuração, né? O povo não acreditou, né? O povo não acreditava 100% que Moisés estava a mandato de Deus, que Moisés era um representante legal de Deus. E aí começa a murmuração. Não é diferente hoje, meus irmãos. Aqui não é diferente hoje. Nós temos aqui realidades muito perto de nós, né? De pessoas que vai murmurando a ponto de abandonar aquela aliança que fez com Deus, né? Vai murmurando, vai reclamando, a insatisfação vai tomando conta do interior da pessoa e aí ele acaba optando por abandonar o compromisso que fez com Deus e voltar a adorar, né, outros objetos, como esse povo aqui adorando o bezerro de ouro. Então nós precisamos fazer uma reflexão profunda sobre a gravidade do problema que é o rompimento da aliança com Deus, né? Porque poderia ser por outro meio. Talvez o povo não adorasse o bezerro, mas fizesse outra prática, né, que realmente concretizasse esse rompimento da aliança. Então, o fato de ter adorado o bezerro não é tão grave como o que vinha acontecendo a ponto de chegar nessa perspectiva de adoração a um bezerro de ouro. Então, a idolatria é a consequência do rompimento da aliança que nós fizemos com Deus, né? Do compromisso que nós fizemos com Deus. E isso precisa ter uma clareza muito grande na nossa mente para que nós não caiamos no mesmo erro. Para que nós não caiamos no mesmo erro, né? De murmurar, de reclamar, de ser pessoas insatisfeitas, de nada tá bom, de tudo é difícil, e parece que tudo vai dar errado, e parece que eu fiz a opção errada, para que eu fui fazer isso? Ah, meu Deus do céu, eu me arrependi, e aí vai até o ponto de adorar um bezerro, né? Até o ponto de se tornar realmente uma pessoa que virou as costas para Deus. Porque tudo começa assim, é gradativamente, né? Vai alimentando, até ganhar força, porque precisa de força, né? E depois que está bem forte, aí rompe com
o compromisso feito. Nós precisamos prestar bastante atenção, né? Porém, Deus, na sua benevolência, na sua bondade infinita, sempre buscou realmente resgatar esta aliança. Hoje, nós temos uma vantagem em cima daqueles que vieram antes da vinda de Jesus. Hoje nós temos uma vantagem em cima daquele povo que anunciava Jesus a nós. Porque hoje a aliança que foi feita, ela é uma aliança eterna, né? É uma aliança eterna da parte de Deus. Da parte de Deus. Por que da parte de Deus? Porque Deus sempre vai respeitar a liberdade humana. Lá no Antigo Testamento, você pode observar quantas vezes, inclusive hoje, a gente ouviu aqui, lá no Antigo Testamento, quantas vezes Deus quis vazar fora, virar as costas para o povo também. Muitas vezes, né? Muitas vezes. Quantas vezes? Inclusive, na época de Noé, permitindo o dilúvio e matando aquele tanto de gente, salvando só a família de Noé, né? Então Deus chegava num ponto que Deus não suportava mais e falava assim, agora eu vou tomar uma providência, agora não tem jeito, né? E aí, no decorrer da história da salvação, Deus foi realmente chegando no limite, e várias vezes ele chegou no limite, e dessa vez ele chegou a dizer a Moisés, assim, fala com o seu povo, não é meu povo mais, fala com o seu povo. Olha aí, Deus falando com Moisés, já não quer saber do povo mais, já não é meu mais. Meu povo, eu não criei um povo para ser rebelde, eu não criei um povo para ser murmuradores, eu não criei um povo para adorar outro objeto, outra coisa que não seja eu. Então é o seu povo. E aí Moisés intercedeu, pediu em favor do povo, e aí Deus realmente resolveu restabelecer o vínculo novamente. Só que agora, para nós, né, nós do Novo Testamento, nós temos a vantagem, porque a nossa aliança foi feita com o sangue de Jesus Cristo, o preciosíssimo sangue de Jesus, né, do próprio Deus. E o padre, na Santa Missa, faz isso muito bem, né? A gente vê lá na oração eucarística, quando ele ergue o cálice e diz, né, o sangue da nova e eterna aliança, né? Então é uma aliança eterna da parte de Deus, né? Não da parte do ser humano, porque o ser humano ele pode virar as costas para Deus, mas Deus jamais vai virar as costas para o ser humano. Por conta do preciosíssimo sangue de Jesus, por conta deste vínculo eterno que foi feito. Por mais que o ser humano seja teimoso, por mais que o ser humano seja rebelde, por mais que o ser humano seja ingrato, Deus jamais vai virar as costas para o ser humano. Porém, existe esse detalhe que eu estava dizendo, da questão da murmuração, da reclamação, da insatisfação, que vai fazendo cada vez mais, né, ganhar força este rompimento da aliança por parte do ser humano. Por parte do ser humano. E é o próprio ser humano que se afasta de Deus. E é o próprio ser humano que vira as costas para Deus. E quantas vezes e quantas ações nós tivemos e fizemos que aconteceu isso. Quando nós cometemos um pecado, nós viramos as costas para Deus. Quando nós cometemos um pecado e não nos arrependemos, nós viramos as costas para Deus. Quando nós murmuramos, reclamamos, quando nós ficamos especulando como se Deus não fosse capaz de fazer todas as coisas para o nosso bem, nós estamos virando as costas para Deus. Até o ponto que um dia vai chegar que nós, de fato, vamos concretizar isso na prática e vamos sair completamente da presença de Deus, né? Então, que nós possamos fazer uma avaliação sobre a nossa caminhada cristã, né? E nesses tempos agora quaresmais, a gente vê Jesus muitas vezes falando aos judeus, né? Muitas vezes, porque os judeus caminhavam com Jesus
mas sempre querendo uma resposta sobre algum assunto do qual Jesus estava falando, né? E agora Jesus está dizendo aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Quem vai falar de mim é quem me conhece, é quem sabe quem eu sou, né? O testemunho que eu dou de mim mesmo não vale, porque as minhas ações precisam gerar nas pessoas, né, a certeza que eu venho da parte de Deus e que eu sou o próprio Deus. Eu não vou convencer com vocês falando de mim mesmo. Eu não vou convencer vocês falando que eu faço, eu mando, eu faço isso. Não. O que vai convencer vocês é de fato as minhas ações, o meu modo de agir, o meu modo de falar, né? E quantas pessoas que andaram com Jesus e que de fato ficavam com o pé atrás e que num certo momento falou assim: realmente ele é o Filho de Deus. Ele não fez nada para apanhar desse jeito. Ele não fez nada para ser escarnecido desse jeito. Ele não fez nada para ser morto desse jeito. Realmente, ele é o Filho de Deus. Tanto é que aquele soldado romano que ajudou, né, no processo de crucifixão de Jesus, ele foi um dos que declarou, né, diante da morte de Jesus: este é de fato o Filho de Deus. Mas por que ele estava afirmando isso? Pelo modo que Jesus se comportou. Então, é o modo que nós nos comportamos é que vai identificar se as nossas ações vêm ou não de Deus. Então, nós precisamos dar testemunho. Testemunho de paciência, testemunho de relacionamento, de doação para o irmão, né? Testemunho de enxergar realmente o irmão com um outro Cristo, né? De perceber que o irmão que está do meu lado, que as pessoas que Deus colocou ao meu lado, são pessoas que eu preciso contribuir de fato com a salvação delas, né? Contribuir. E assim a gente vai melhorando cada vez mais a nossa maneira de atuar na sociedade. E assim as pessoas vão realmente dando testemunho das nossas ações. Eu não preciso falar mais sobre mim. Eu não preciso mais, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou bom, que eu faço, que eu mando e que eu sou o melhor de todos. Não, não é isso. Não é isso que Deus quer. Pelo contrário, né? São as pessoas que estão do lado de fora, são as pessoas que nos vê na rua, na onde quer que seja, é que vão ficar admiradas com o nosso modo de viver, com a opção de vida que nós fizemos, para que o nome de Jesus seja glorificado. E a cada pessoa que diz, realmente, aqueles meninos são muito de Deus, aquelas meninas são muito de Deus, Deus seja louvado, né? Deus, o nome de Jesus é glorificado. E nós vamos cumprindo, né, o papel para o qual nós fomos criados. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Nós não fomos criados para outra coisa que não seja para a glória de Deus. Então nós precisamos, né, com o nosso modo de viver, deixar que as pessoas descubram quem é Deus, né? E elas descobrindo quem é Deus, de fato, elas vão realmente querer se relacionar com este Deus que faz todas as coisas, né? Não sei se vocês já ouviram, né, ou já viveram esta cena, onde alguém chega para você ou comenta de outra pessoa e fala assim, quem diria, né? Fulano de tal, mudado de jeito. É Deus mesmo, né? É Deus que fala, só Deus, que ninguém nunca imaginou que fulano seria mudado desse jeito, né? Então, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo está sendo glorificado, porque de fato, não sou eu quem dou testemunho de mim mesmo, mas são as pessoas que afirmam que Deus fez em nós, por meio de nós e para nós e em nosso favor. E assim nós vamos caminhando até a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Prestemos bastante atenção para que nós não caiamos na tentação do povo do Antigo Testamento,
e de muitos outros do Novo Testamento, e de muitas pessoas que nós conhecemos. Por quê? Porque o que fez com que realmente ferisse o coração de nosso Senhor foi este desvincular da aliança, uma aliança eterna que Deus fez para conosco, mas que o homem insiste em rejeitar, né? Que o homem insiste em rejeitar. Então nós precisamos de fato pedir a Deus a graça de aceitar todas as coisas como algo que vem da sua parte para a glória do seu nome. E cada vez que eu admito que mesmo as coisas desagradáveis, que mesmo as coisas que não estão no meu projeto de vida, que mesmo as coisas que são imprevisíveis acontecem, todas essas coisas é para a glória do nome de Deus e para a minha santificação, eu tenho certeza que este vínculo de aliança vai se fortificando cada vez mais, a fim de que nós não abandonemos ao Senhor, a fim de que nós permaneçamos firmes até o último dia, né? A fim de que nós permaneçamos firmes até a sua segunda vinda gloriosa. Peçamos Deus nesta manhã para que permaneçamos fiel à vossa aliança e que a nossa aliança também feita para com Ele seja eterna, seja duradoura, para que possamos, por meio desta aliança, contemplar a sua face. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.